Coringa, Delírio A2 é o grande prodígio de 2024. Esse filme conseguiu ser odiado pelo público, pela crítica e por todo mundo que tem um pingo de bom senso. Tudo certo agora, a classe média me odeia, os ricos me odeiam, os pobres me odeiam, as minorias me odeiam, a maioria me odeia, a classe artística me odeia, tá tudo certo. Oi, meu nome é Débora. Eu sou mais conhecida aqui e nas redes vizinhas como Deb Escreve. Eu sou escritora, leitora e cinéfila de plantão. E agora é oficial. Podemos falar que Joker, Delírio A2 nunca deveria ter existido. Um filme que recebeu do estúdio 150 milhões de dólares de orçamento, que tinha pretensão de Oscar e que da noite pro dia recebeu do público críticas piores do que de Madame Teia. Como isso aconteceu? Você vai saber já já. Por enquanto, eu peço que você clique nesse like, no botão de se inscrever e no sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do Deb Escreve. E eu digo isso porque tenho recebido mensagens de pessoas dizendo que as inscrições delas foram meio que canceladas pela plataforma. Então dá uma olhada, vê se você ainda continua inscrito no canal e se não for o caso, só apertar ali no botãozinho para ser de novo e aí sim, não perder nada por aqui. Antes que você pense que essa história de ser pior do que Madame Web é só exagero meu ou uma tentativa de thumb apelativa, eu já te digo que não é. Lá nos Estados Unidos existe o CinemaScore, que é um sistema de notas para os filmes. Isso é feito através de entrevistas com um público que corresponde a mais ou menos umas 400 pessoas quando elas saem do cinema. Imagina, você viu um filme, ainda não processou tão bem assim, especialmente não tão bem quanto um crítico, mas vai lá o pessoal do CinemaScore, te entrevista e você dá a sua nota para o filme. Provavelmente a sua nota será mais otimista, simpática, terá mais boa vontade. Você acabou de sair do cinema, sua experiência está fresquinha. Sendo assim, via de regra, a nota do público dentro desse sistema CinemaScore é sempre muito maior do que a que o crítico dá, lá no site do Rotten Tomatoes, por exemplo. E vale notar que os filmes de super-herói, seja Marvel ou DC, costumam receber notas relativamente boas, por mais que chova de crítica em cima deles e por mais que muitos fãs não gostem desse ou daquele filme. O público médio sai entretido e satisfeito da sala do cinema. Ele não fica catando o defeitinho para poder reduzir a nota. E por falar nisso, vale a pena abrir um parêntese aqui para explicar como que esse score, ou seja, esse sistema de notas, funciona. O CinemaScore é como se fosse a nota que é dada na escola. Ela vai de A+ até F, nessa ordem decrescente, entendeu? É como se A+ fosse 10 e F fosse 0. Então daí você já pode imaginar que é bem raro um filme levar um A+ ou um F. E a partir de agora vou dar um exemplo com filmes inspirados em quadrinho. E por mais que Joker já não possa ser chamado disso, a propriedade Coringa ainda é. Filmes muito amados pelo público e pela crítica, como Vingadores, Guerra Infinita ou Ultimato. Esse tipo de filme leva um A+. Rápida correção. Guerra Infinita levou um A no CinemaScore. O recente sucesso Deadpool e Wolverine levou um A, o que corresponderia ali às notas 9 e 10, se a gente fosse traduzir para o português. Mas o interessante é que o termômetro do público também é benigno para filmes que têm muitos defeitos, mas que não falharam em entreter. Eu dou como exemplo o próprio Venom, o primeirinho, que foi detonado pela crítica, mas alcançou um amor gigantesco do público. Esse filme levou um B+ no CinemaScore. Sabe quais outros filmes tiveram essa mesma nota? Esquadrão Suicida e Liga da Justiça. Ambos filmes cheios de defeito e que inclusive dividiram mais o público do que Venom. Mas ainda assim o CinemaScore foi benigno, porque o povo foi pro cinema ver um filme de herói e recebeu um filme de herói, se entreteve. Pode até compreender que não são os melhores filmes de herói que poderiam ser, mas com certeza não foram sinônimo de dinheiro jogado fora. E aí você caminha para os filmes um pouco mais recentes de super-herói, como Flash, Eternos e as Marvel, e a nota abaixou mais um pouquinho,
para B. Isso significa que o público realmente detectou falhas e que se entreteve, talvez, mas ao mesmo tempo pode ter ficado irritado com algumas coisas. Mas ainda assim saíram do cinema com um filme fresquinho na mente, com algumas boas experiências e foram misericordiosos no placar. Aí a coisa ganha contornos de tragédia e comédia, pra ser sincera, quando você olha os placares dos recentes fracassos da Sony, Morbius e Madame Web. Ambos com C+. Aí a nota já caiu bastante, né? E é nesse momento que entra a minha thumb apelativa, porque Joker Delírio A2 acaba de receber nota D. Eu vou dizer uma parada. D só pode ser bom quando vem acompanhado de um escreve em seguida. Tá, esse foi um momento garantia Satoru Gojo de humildade, tá? Não leva a sério não, finge que não existe. Com certeza, igual a gente tá fingindo que Joker Delírio A2 não existe também. Só pra você ter noção, Joker Delírio A2 recebeu uma nota menor do que Megalópolis, a nova bomba que ninguém menos do que Francis Ford Coppola lançou. Por que tamanha rejeição? O que aconteceu com o hype que foi do céu ao inferno da noite pro dia? Eu acredito que essa anatomia do fracasso pode ser dividida em 3 motivos. Número 1, o fato do filme ser um musical. Número 2, a visão do diretor. E número 3, a pretensão em cima dessa obra. Então bora lá dissecar esse cadáver de Coringa. Ups, spoiler. Em termos de bilheteria, não somente a aceitação dos críticos, Joker 2 já estava condenado no momento em que o seu diretor Todd Phillips decidiu fazer um musical. Hollywood já sabe que esse gênero é amado por uma fatia um tanto diminuta do público. A não ser que sejam esses filmes da Disney, especialmente os de princesa do passado, que tinham muito musical. É só lembrar que o Rei Leão, um dos grandes sucessos Disney de todos os tempos, chegou a virar musical na Broadway, onde também é muito premiado, recebido pelo público e ganha muito dinheiro. E isso se aplica a outros títulos Disney que também acabam indo para o teatro. Musicais também podem ser bem-sucedidos na questão dos críticos, né? Alguns deles podem ganhar muitos prêmios, como foi o caso de La La Land, se eu não me engano, Os Miseráveis também foi assim, e por aí vai. Agora, querer transpor a realidade de Princesa Disney ou filme premiado de academia para um filme que supostamente vem de um universo de herói para um público que está acostumado com Marvel DC há mais de 20 anos? Todd Phillips é um gênio. Talvez seja tão genial que a culpa é nossa. Nós, pobres mortais, é que não compreendemos o valor artístico de Joker 2. E já que falei do Todd Phillips, bora falar da visão desse cara, não só do filme, mas sobre o personagem principal vivido pelo Joaquin Phoenix. Vocês com certeza lembram que o filme do Joker foi um sucesso. Apesar de ter dividido um pouco a crítica, o público em geral amou, tanto que pagou mais de 1 bilhão na bilheteria desse filme. E o Todd Phillips, aparentemente, odiou isso. Ele ficou naquela de que, o público não entendeu a mensagem que eu queria transmitir com esse filme. Não entenderam o meu Coringa. Meu Coringa. Ai, meu Deus do céu. Calma que daqui a pouco eu falo da pretensão. Então agora cabe a mim desconstruir essa imagem que eles fizeram do Coringa nas suas mentes e mostrar pra eles a realidade do meu Joker, do meu Arthur Fleck. Agora eu explico por que isso é um problema. Todo escritor deve entender que a história que ele conta é passível de interpretação. Vamos supor que você escreveu um livro e você tinha uma intenção com aquilo ali. E eu espero que a primeira delas seja entreter quem está lendo o teu material. Beleza. Mas você também queria passar uma mensagem, você também queria dar um tema, você também queria mostrar um pouco a sua visão acerca daquela narrativa. Só que uma vez que o seu livro foi publicado e parou nas mãos do leitor que você tanto queria que parasse, o controle sobre a sua obra já era. Uma vez que ela é lida, dali por diante, não é você que dita as regras. Você fez isso no processo da escrita. Você fez isso enquanto o livro ainda era seu. E aí eu tiro um pouco da minha experiência pessoal. Quando eu escrevo um livro,
Eu penso no que as pessoas vão pensar quando elas estiverem lendo o bendito. É claro que não de forma exagerada, a ponto disso engessar a minha escrita, embarrear o meu processo criativo. Não, o livro é meu também. Claro, ele partiu de mim, mas caramba, eu preciso dessa conexão. Eu preciso que você entenda o que eu escrevi. Ora bolas, isso se chama comunicação. Já pensou se, por exemplo, eu escrevo o Inferno LTDA, que alguns de vocês inclusive já estão lendo, e eu não gosto da resposta ou interpretação que vocês dão para o livro. E aí eu vou lá e faço um vídeo resposta para defender a minha visão acerca dessa obra e de seus personagens para cada leitor que pegou ela para consumir? Mano, isso é insanidade. Foi mais ou menos isso que o Todd Phillips fez através do Joker Delírio A2. Claro que tudo começou quando a Warner decidiu fazer uma sequência, porque, né, dinheiro, para uma história que já estava fechada. Mas piorou quando o Todd Phillips pensou assim: caramba, essa é a minha oportunidade de dar uma lição no meu público. Mano, Jesus do céu, não dá. É muita pretensão. E por falar em pretensão, esse é o motivo 3 da anatomia desse cadáver cinematográfico. Esse filme define o conceito de que nenhum diretor vale o cheque em branco. Olha só, nem mesmo Coppola, o pai de Poderoso Chefão, e que agora fez esse fracasso total que foi Megalópolis. Se até um cara como ele é capaz de produzir uns filmes muito louco, desconexo e que nem parece uma história sendo contada na tela, quanto mais alguém como Todd Phillips, que sim, dirigiu uns filmes legais, filmes que eu particularmente gosto, mas que não é considerado um gênio. O primeiro Joker talvez seja um unicórnio em sua vida. A gente vai ter que acompanhar a carreira do cara para saber. Mas certos sinais existem no presente para alertar no começo o estúdio e depois o público de que algumas coisas não são boas ideias. Por exemplo, o fato de que o Todd Phillips nunca dirigiu um musical. E você sente isso quando assiste Coringa 2. Eu acabei de fazer uma análise detalhada do filme, que se você não viu pode conferir aqui, e eu falei lá que Joker não funciona nem como um filme musical, porque é muito sem energia, pelo menos a maioria dos números apresentados, porque o Joaquin Phoenix cantou com uma voz presa, porque muitas das cenas musicais não faziam sentido no contexto. E agora eu até acrescento que o diretor não soube atrelar os diálogos à música. Pega os próprios filmes da Disney. Quando acontece a música dentro desses filmes, e elas têm sempre energia, independente de serem de natureza dramática ou não, nesses momentos você percebe que a música tá chegando. Nossa, aquela princesa tá olhando para um poço e contemplando a vida. Ela vai cantar. Inclusive a Disney até já fez uma piada sobre isso no Detona Ralph 2. O que acontece em musicais, via de regra? Porque um personagem começa a se expressar através da música. A chegada da música implica em emoções tão fortes que já não dá mais para expressá-las em palavras, em mero diálogo. Então, a personagem começa a cantar e se movimentar e fluir pela história de uma maneira não muito convencional. É como se fosse uma metáfora para o seu estado psíquico e emocional. Ou às vezes é o caso de uma situação ser tão escabrosa, ou engraçada, ou memorável, que ela requer um número musical para enfatizar isso. Quando a gente leva essas coisas em consideração e olha para o produto que o Todd Phillips entregou, dá para notar que ele não entende esse conceito. E poxa, como profissional que tem 150 milhões de orçamento, se você não entende de uma coisa, você contrata alguém que o saiba, que faça parte do seu trabalho para a qual você não se qualifica. É um conceito humilde, bem simples, que parece não caber na pretensão desse cara. Ele teve pretensão em querer ensinar ao público quem é o Joker e agora ele teve a pretensão de querer fazer um filme musical sem nenhuma experiência na área. Essas duas coisas, rejeitar o personagem que ele criou e rejeitar a ideia de que ele não sabe fazer musical, feriram o filme de maneira irreparável. Vamos pensar por um segundo num universo alternativo, onde o Todd Phillips não rejeita a ideia do Joker como ele colocou no primeiro filme e ele contrata alguém com experiência para fazer um bom musical. Nós poderíamos ter tido uma obra de arte ímpar no cinema. Eu mesma estou refletindo até agora
que se ele tivesse respeitado pelo menos o personagem, os momentos musicais seriam mais orgânicos, significativos e coerentes. Lembra daquela cena de Cães de Aluguel? O filme do Tarantino? Em que o cara vai lá e tortura o outro e corta a orelha dele e começa a cantar na orelha cortada e entra aquela musiquinha Stuck in the Middle with You. Nós poderíamos ter tido momentos assim nesse filme, porque o Joker é esse personagem. Aliás, ele é esse personagem e muito mais. E isso aqui é uma mínima ideia que eu tive enquanto estava aqui fazendo análise. Imagina se esse diretor, Todd Phillips, senta com alguém realmente entendido no assunto e faz um filme bem pensado. Que sim, poderia ser musical e poderia não ter tanto sucesso na bilheteria. Já expliquei por quê. Mas seria perdoável pelo público e talvez até amado pela crítica. E talvez até cogitado para receber uma premiação. Mas não, a pretensão foi a única coisa que venceu nesse filme. Porque todo mundo que assistiu se sente derrotado e eu espero de coração que a Warner, o Todd Phillips, o Joaquin Phoenix e toda a galera se sintam também. E o motivo de eu incluir o Joaquin Phoenix nessa é que ele também é responsável, de uma maneira mais direta do que você imagina, pelo fracasso do filme. Ele não apenas concordou com a coisa toda, mas ele ajudou a escrever o roteiro. Pode não ter o nome dele na relação oficial dos roteiristas, mas a própria Lady Gaga revelou em entrevista à Vanity Fair que eles três, ela, Phoenix e Todd Phillips, escreviam o filme juntos no trailer do Joaquin Phoenix. Quando ela fala no trailer, você já entendeu que o roteiro foi desconstruído e construído várias vezes no set de filmagem. Eles tinham talvez uma ideia pronta e fizeram questão de massacrá-la ao longo do processo. Vale ressaltar que é bom, recomendável que o diretor e o roteirista trabalhem juntos. Mas não é para modificar totalmente a ideia, não é para desconstruir o personagem, ou melhor, destruí-lo. Se você tá pensando por que o filme parece mais uma colagem de momentos do que uma história completa, esse é o motivo. Nas palavras esclarecedoras da própria Gaga, eles não paravam de rasgar o script e começar do zero. Mas aí, quando você se depara com as palavras do próprio Todd Phillips, o cheiro da pretensão vem a quilômetros. Por que fazer algo que não seja assustador? Sou viciado em risco. A coisa te deixa acordado de noite, faz seus cabelos caírem, mas é o suor que faz você continuar. Tá suado bastante, Todd Phillips? Eu espero que sim. É no mínimo complicado e no máximo irritante esses artistas que querem fazer o genial sem passar pelo básico antes. Tratar um filme como se fosse um quadro do Salvador Dalí. Coringa Delírio A2 não deveria ser um quadro, mas uma história. Todd Phillips e sua equipe rejeitaram os elementos básicos de uma narrativa. Então não deveriam se surpreender quando o público rejeita esse pretenso delírio em forma de filme. E com isso eu encerro o vídeo de hoje. Eu estava pesquisando sobre a rejeição do público e esse CinemaScore, pior do que de Madame Web, me chamou muito a atenção e eu queria entender da onde veio a rejeição. E ela vem do fato de que o diretor odiou o personagem que o público adorou, principalmente. Então eu tô aqui fazendo esse vídeo agora só para dissecar os motivos. E antes de eu ir embora, eu quero passar uns recadinhos. O primeiro em agradecimento aos membros do canal. Muito obrigado pelo apoio até aqui. Tenho uma surpresa para vocês. Tá chegando aí um conteúdo exclusivo onde eu dou algumas ideias para melhorar um pouquinho esse Joker 2. Vamos ver se eu consigo, né? E eu também agradeço muito a resposta de vocês do conteúdo que eu já postei sobre a leitura do Silmarillion. Eu vi que vocês curtem literatura, então a minha intenção é fazer mais vídeos, tanto sobre o Silmarillion, quanto sobre literatura, com dicas, resenhas e afins. Sendo assim, se você quer apoiar o crescimento do canal e ter acesso a esses conteúdos exclusivos, já clica aqui para se tornar um membro do Deb Escreve. Também deixo aqui na descrição do vídeo os links com todos os livros da Amazon que ando mencionando aqui no canal para você poder adquirir, leituras excelentes e muito recomendadas. E por enquanto, é isso. Vou ficando por aqui. Beijos, até a próxima e bye bye!